Veja no ICL Notícias, segunda edição. O governo dos Estados Unidos que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. O Brasil é dos brasileiros. Vamos ver quem fez implante e não quer desmanchar o penteado. Em reunião com ministros, Lula critica Trump e volta a chamar família Bolsonaro de traidores da pátria. É, possivelmente, uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Corrupção da extrema-direita. Irmã de Milei é acusada de receber propina e governo argentino entra na mira da justiça. Briga nos Estados Unidos. Trump atropela regras e anuncia demissão de conselheira do Banco Central. Liza Cook reage e diz que não vai renunciar ao cargo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar nessa terça-feira. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube. Boa tarde, você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nesse dia 26 de agosto de 2025, estamos a postos já aqui no estúdio de São Paulo. Chico Sá, boa tarde para você. É, o velho agosto se arrastando aí, né? Porque a grande notícia mesmo vem em setembro, quando entrar a primavera. Mais conhecida como semana que vem. Mais conhecido como dia 2. Meu Deus do céu, não vejo a hora. Tá chegando, viu, Chico Sarri? Mas também o dia foi bastante movimentado lá em Brasília. Sim, todo dia tem, né? Todo dia tem. Tem toda essa história em torno do julgamento do Bolsonaro, do núcleo da trama golpista. E enquanto isso, também o governo tá ajeitando a casa, tá se pronunciando também sobre esses ataques dos Estados Unidos contra o Brasil. A novela continua a mesma, mas todo dia a gente traz um capítulo novo dessa história. Hoje a gente vai ter uma estreia aqui, né? Opa, não vejo a hora, não vejo a hora. No N2, vou chamar a Manuela Borges para conversar com a gente. A Manu, que eu já conheci no primeiro dia dela, lá no N1, e agora ela está aqui com a gente também. É um prazer te receber. Bom dia, Gabi, Chico Sá, o prazer é todo meu e uma ótima tarde para todo mundo que está ligado aqui no N2. Manu, a gente já está aqui caminhando para a noite, mas você tá assim, tá tudo bem você dizer bom dia aqui, porque sempre que a Vivi vem do N2, ela também dá bom dia quando ela senta na bancada. Inclusive, eu de manhã sempre fico com vontade de dar boa noite. Então, a gente sempre fica nessa. Aliás, quando o horário do N2 foi para mais cedo, então nem se fala. Porque até eu acostumar com esse boa tarde, meu Deus do céu. Muito normal, Manu. Bem-vinda ao N2. Que bom que você está aqui com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente, Manu, diretamente dos corredores ali do Congresso. Você que está acompanhando, a Manu está ao vivo de Brasília, a Manuela Borges junto com a gente. Hoje, o presidente Lula, como a gente adiantava aqui um pouquinho antes de você entrar, Manu, ele teve uma reunião ministerial e também usou esse momento para fazer uma campanha nacionalista. A gente vai colocar aqui a foto do presidente Lula com esse boné azul e está escrito: "O Brasil é dos brasileiros". Foi um momento que ele falou contra essa intervenção dos Estados Unidos. Então, a gente traz essa reportagem que é destaque no nosso portal. A gente mostrava agora há pouco a manchete, né? Lula usa boné com slogan nacionalista e dá recados contra o tarifaço. Acho que vale a pena, Manu, você contar um pouquinho como é que foi esse evento, mas a gente vai trazer alguns recados aqui muito importantes, alguns trechos de falas do presidente Lula.
É isso aí, o Brasil é dos brasileiros, até fazendo um contraponto ao slogan norte-americano do governo Trump, que é Make America Great Again, ou seja, faça a América como se a América fosse só os Estados Unidos, grandiosa novamente. Então, reuniu todos os ministros, é a segunda reunião ministerial e, claro, o presidente Lula falou que o Brasil precisa proteger sua soberania, que não dá para levar desaforo para casa e também puxou a orelha de ministros que estão no governo Lula, que são de outros partidos e que já estão aí fazendo campanha para outros adversários políticos. É o caso do PP, União Brasil, Republicanos. Então, ele também puxou a orelha desses ministros falando o seguinte, se os senhores não concordam com esse governo, não defendem esse governo, que entreguem os cargos. Porque não dá para estar com posto, com orçamento e estar votando contra e estar em lançamento de pré-campanha de outros possíveis presidenciáveis. Não, realmente isso é uma vergonha, né? Os caras ocupam cargos, eles, Manu, as últimas votações no Congresso, não tem efeito nenhum o fato de ocuparem os cargos dos ministérios, não conseguem melhorar a performance do governo nas votações do Congresso, e agora tem outro candidato. Pelo amor, é uma sem vergonhice, sem limite. Não dá para continuar assim, né? O Lula chama a atenção da situação surreal. Exatamente. Inclusive, eu conversei com alguns ministros e eles disseram que causou um certo constrangimento, porque foi a primeira vez que o presidente Lula chamou a atenção desses ministros, que agora parecem estar na oposição, na frente de toda a cúpula do governo. Então, gerou um constrangimento, sim. A informação é de que depois houve uma conversa em particular entre o presidente e esses ministros que fazem parte aí dessa suposta base que é dissidente, que não está junto com o governo. Inclusive, PP e União Brasil criaram uma federação, que é a maior força política agora aqui do Congresso Nacional, né, Chico? Exatamente. Não, só está voltando essa turma a usar o boné do Trump, porque é uma situação que não dá para compreender. Vai explicar por que eu tenho essas pessoas dentro do governo, com verba, com tudo, com jatinho para viagem, ou seja, com todo o usufruto de estar no governo, e não representam voto nenhum. Que é o mais importante. A bancada não dá nada, o governo continua perdendo nas votações. Eles votam junto com o Centrão, normalmente, e na eleição vão, sei lá, com Tarcísio, com Ratinho Júnior. Bom, pelo amor de Deus. Agora, Manu, eu queria aproveitar para trazer aqui... E eles têm um trechinho da fala do presidente Lula. A gente pode rodar aqui justamente falando sobre essa questão da soberania e, na sequência, já vou devolver para você. Vamos assistir, então, o presidente Lula mencionando especificamente essa questão das Big Techs também. Vamos ouvir. Ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as Big Techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As Big Techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Aí, Manu. É isso aí. Inclusive, esses foram os temas centrais dessa reunião ministerial, né? A regulação das plataformas digitais
e também o tarifaço. O presidente também cobrou dos ministros que eles saibam o que está acontecendo nas outras pastas, que quando eles forem defender o governo, que não citem só os feitos dentro dos seus ministérios, mas conheçam tudo o que está acontecendo no governo para que eles possam realmente reverberar todos os feitos que estão sendo promovidos no governo Lula. Agora é curioso a gente falar de Big Tech, que aqui não porque eu estou no Senado, mas na Câmara dos Deputados, logo ali, está tendo um congresso sobre regulação de inteligência artificial. Inclusive tinha um robozinho caminhando, dando tchau, mandando beijo, até fiz um videozinho. E no line-up, na programação desse congresso, tinham sim nomes da Meta, da OpenAI, só que depois eu pedi a atualização desses nomes do line-up para organização e esses representantes das Big Techs não estavam mais para falar aí no período da tarde. Houve uma mudança no line-up. Eu achei um tanto quanto esquisito, mas para dizer que uma série de especialistas estão participando desse seminário, que eu acho que vai terminar umas 7 horas da noite, para buscar soluções aí de regulação das Big Techs aqui no Brasil. Só mostra o poder que os caras têm, né? Estão enfiados no Congresso Nacional, fazendo um encontro. E a gente tem que ter cuidado, Manu, para esse robozinho não entrar no Centrão. Senão ele se filia ao Centrão, já vai tomar umas emendas. Esse é o perigo desse robozinho que está dançando por aí no Congresso. Não é, Chico? A gente viu na matéria do Intercept uma reportagem investigativa que denunciou realmente a inclusão de emendas no texto que pretende regular aí as Big Techs. Claro que elas atuam por meio de algum parlamentar e isso existe realmente, é o lobby das Big Techs atuando aqui no Congresso Nacional. Fortíssimo. Aliás, a gente reforça aqui que essa semana está prevista a votação lá no Senado, né? O projeto está indo, aquele projeto da adultização que foi discutido na Câmara dos Deputados, que envolvem, claro, a gente está falando de adultização, mas surgiu lá naquele vídeo do Felca e diz respeito, foi isso que levantou a discussão a respeito da regulamentação das Big Techs, das plataformas, e aí depois que passar no Senado é que o governo está planejando eventualmente apresentar um projeto próprio, mas isso ainda também está sendo estudado, né? Se realmente vai apresentar mesmo a partir do que for aprovado. Manu, eu não sei se você tem alguma apuração a respeito disso, porque você queira complementar, porque eu quero também trazer um outro trecho de uma fala do presidente Lula falando sobre a família Bolsonaro. Então, vou passar a palavra rapidamente para você e a gente volta a trazer mais um trecho aqui. Do que está. Uma família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Anu, desculpa, você viu que a gente já adiantou aqui a fala do presidente Lula, né? Falando das ações da família Bolsonaro e citando, achei muito contundente, muito firme essa fala, falando que o presidente Lula, né, dizendo que está entre as maiores traições à pátria da história do Brasil, e de fato. Então, vou devolver agora para você. Inclusive, a gente já comentou aqui que se fosse um deputado norte-americano no Brasil fazendo todos esses ataques, promovendo, incentivando sanções, tarifaços contra os Estados Unidos, a pena seria de morte, né? Então não faz sentido, inclusive, um país norte-americano que
quer influenciar aqui no governo brasileiro, um país autocrata que está querendo aí, enfim, a gente sabe que as motivações não são só políticas, não é questão do Bolsonaro, mas sim as riquezas do nosso país, terras raras, Amazônia, uma série de questões que estão por trás aí desse tarifaço e dessas sanções. Mas se fosse ao contrário, a pena lá nos Estados Unidos ia ser muito maior. Agora, só um detalhe, Gabi, é que o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Schiochetti, falou outro dia numa entrevista, eu já tentei conversar com ele, ele não me responde, mas para outro veículo ele comentou que não vê nada demais na atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na visão dele, não há quebra de decoro, porque ele não xingou ninguém. Eu fiquei até me pensando comigo mesma, como assim não xingou ninguém? Todos os dias ele grava um vídeo xingando autoridades. E então, assim, é preocupante, né? Porque a gente vê o presidente de um conselho de ética de um poder no Brasil dizendo que essa atuação, esses ataques ao nosso país não é traição e não há nada de quebra de decoro nisso. Agora, Chico, a Polícia Federal não concorda muito com isso, né? Tanto que está investigando o Eduardo, o próprio Jair. Eles foram indiciados na semana passada no âmbito, claro, essas ações têm tudo a ver com o julgamento do pai, o Jair Bolsonaro, e o Eduardo tentando, assim, salvar a pele do próprio pai nessa história. Claro, Gabi, eles fazem a dupla, né? Pai e filho, fazem uma interferência pesada. É um caso de obstrução de justiça, mas o mais pesado é a traição à pátria, né? Da qual fala o presidente Lula. Se você for buscar na história, você não tem comparação. Você pode pensar em Calabar, no século XVII, que teria traído o Brasil para ficar do lado dos holandeses, mas se você for reparar direito, na verdade ele traiu a coroa portuguesa, ele não traiu nem o Brasil como instituição ainda, que o Brasil estava na mão ainda de Portugal. Aí você pular para o século XVIII, você vai para o Joaquim Silvério dos Reis, que é tido como o maior traidor, porque ele é quem leva a cabeça do Tiradentes. O Joaquim Silvério dos Reis não era um brasileiro, era um português. Então, não há na história registro algum de uma traição maior à pátria do que esse rapaz da família Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Por isso que eu acho que foi muito certeira aquela fala do presidente Lula nesse evento, justamente dizendo que é realmente uma das maiores traições da história, realmente dando nome ao que está acontecendo. Agora, outra movimentação ali no Congresso, que a Manuela Borges, também a Lu Vilela, toda a nossa equipe de Brasília está acompanhando muito de perto, é aquela CPMI do INSS, que o Chico Sá essa semana falou muito bem, né, Chico, que foi ali vamos dizer, um vacilo. Foi uma derrota do governo porque acabou sendo um vacilo. Um foi pro dentista, o outro deixou o cafezinho esfriar e não correu lá, e por aí foi. É um tremendo vacilo. Porque eu acho que deram como favas contadas que, não, vai ter o Omar Aziz, já está tudo certo, ele vai comandar a CPI. Vacilaram, a oposição foi lá e tomou conta. Pois é, e aí agora estão tentando, vamos dizer assim, dar uma remediada nessa situação. A gente tem o governo conseguindo emplacar pelo menos um vice-presidente nessa história, né, para essa comissão, que é o deputado federal Duarte Júnior, do PSB. Então, essa comissão, começando os trabalhos hoje, nessa terça-feira, já convocando 10 ex-presidentes do INSS. Entre os convidados aqui, já para adiantar esse contexto, para a Manu também poder explicar para a gente. Está o Alessandro Stefanuto, ele foi afastado do INSS no âmbito daquela operação da Polícia Federal que trouxe desvios, né, revelando desvios nas aposentadorias. E ele era apadrinhado, para vocês se lembrarem dessa história, né, que surgiu com a operação da Polícia Federal, ele estava ali meio que debaixo do guarda-chuva, né, era um apadrinhado do Carlos Lupe, que naquela época era o ministro da Previdência Social, e ele entregou o cargo justamente no meio desse escândalo todo que veio à tona. E o Carlos Lupe se colocou à disposição também da CPMI, não é isso, Manu?
É isso mesmo. O que a gente viu hoje, o Gabi e Chico, foi a arte da política. Diz que quem é político tem que saber negociar. E a gente realmente viu essa CPMI articulando para atender os dois lados. Porque a oposição tem a presidência e a relatoria, mas a base governista tem a maioria dos votos. Então, o que eles acordaram? Inclusive, a portas fechadas, né, começa a CPMI, eles começam a ler ali o plano de trabalho, os requerimentos, mas aí depois, em determinado momento, eles vão para uma salinha, os líderes, as lideranças, reúnem, ficam lá meia hora, 40 minutos e voltam com a decisão. Então, o acordo foi o seguinte, a oposição não iria tentar emplacar a convocação do irmão do presidente Lula, o Frei Chico, que é ligado a uma das instituições que são investigadas, e, pelo outro lado, a base governista iria ter a vice-presidência e também aceitaria ampliar a linha temporal de investigação, né, desde o governo Dilma, 2015, até agora 2025. Então foi esse acordo, foi aprovado o plano de trabalho, a convocação de ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência, e agora a gente vai acompanhar os próximos passos. Mas teve tentativa de censura, né, Gabi? Teve, é verdade. A Manu acompanhou, enfim, uma ameaça, assim, um destaque, vamos dizer assim, desse primeiro dia dessa CPMI, foi justamente essas ameaças a jornalistas, Chico, porque olha quem fez essa ameaça, o presidente da comissão, para a gente ter um termômetro do nível da coisa. O senador Carlos Viana, do Podemos, ele disse que ia suspender a credencial, né, as credenciais dos jornalistas que publicassem imagens de celulares dos parlamentares durante as sessões, porque já aconteceu, a gente já viu diversas reportagens, né, em que aparece uma foto da tela do celular do parlamentar ali. Isso já aconteceu várias vezes, tem várias pérolas que acabaram surgindo, né? Essa nova modalidade de foto virou um clássico já no Congresso. Eu lembro de uma foto do Lula Marques, do fotógrafo Lula Marques, que era o Bolsonaro em conversa com o filho dele, acho que advertindo sobre a possibilidade de uma ida para Papuda. Já tinha esse papo de muito tempo atrás. Gente, não pode cercear o exercício de quem quiser que guarde seu celular, né, Manu? Quem quiser que proteja seu celular, que não escreva besteira, que se guarde, mas você não pode proibir o jornalista de fazer esse tipo de trabalho. Eu vou só trazer a fala aqui do presidente da comissão. Na sequência, a gente volta a comentar. Boa. Vamos lá. Quero também fazer um alerta aos senhores jornalistas que cobrem aqui a CPMI de que toda e qualquer informação particular dos parlamentares, seja em telefone celular, seja em computadores, seja em relatórios, está preservada por sigilo de lei. Os veículos de comunicação, que nós já tivemos essa experiência, que publicarem informações particulares em telefones, computadores ou relatórios fotografados nessa comissão parlamentar de inquérito, terão a sua credencial suspensa. Peço a colaboração dos senhores no respeito a esse princípio e a liberdade dos senhores parlamentares de trabalhar nessa comissão. Nossa, começou muito mal, hein? Hein, Manu? Você esqueceu o primeiro dia, hein, Manu? A reação do Comitê de Imprensa do Senado foi imediata, pediu esclarecimentos para a Secretaria de Comunicação do Senado, para a primeira Secretaria-Geral, e teve o apoio da senadora Elisiane Gama, que chamou a essa tentativa de censura de mordaça. A senadora encaminhou prontamente um ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo explicações, inclusive anexou uma decisão do ministro Luiz Fux, suspendendo medidas como essa no passado.
né? A gente sabe que o Lula Marques, ele teve a credencial cassada, ficou impedido de entrar no Congresso, então é mais uma tentativa de silenciar. Já teve caso até de fotógrafo ter flagrado parlamentar assistindo filme pornô. Ah, é verdade. Todo mundo... Situação, hein, Que Chico Sá? situação, meu Deus do céu. É, realmente. Nada contra o pornô, mas muito contra o deputado que, na sua horário de trabalho, está vendo Exatamente. esse tipo de filme, né? Pô, deixa, aguarda um pouquinho, vê depois das 8, 9, tá bom. Realmente, tem cada pérola, né? A gente estava lembrando, teve aquela na audiência do Supremo também, que fotografaram o Bolsonaro conversando com a Michelle, foi emblemático, tem todas essas histórias aí, enfim, são fotos que sempre acabam... Mas imagina, é o dever 001 do repórter, seja fotográfico ou repórter de texto, ou de vídeo hoje, ou internet, seja de onde for, é buscar informações ali nas brechas, né? Tentar descolar algo inédito e, pô, se proteja, senhor deputado. Olha, Manu, boa sorte, porque, pelo jeito, foi só o primeiro dia da CPMI, a gente já está sentindo um pouco de como que vai ser daqui para frente. Um prazer ter você aqui com a gente também. Pode voltar mais do N2, viu? Que a gente gosta, a gente quer sua presença aqui também, querida. Valeu. Por favor, Manu. Boa noite, querida. Obrigado. Pode deixar, vou trazer só uma última informação. Vai lá, que querida. o relator da CPMI, ele veio dizer que foi convidado pelo advogado do Bolsonaro a visitá-lo, mas em nome da isenção, ele desistiu, declinou de visitar o réu Bolsonaro para não comprometer aí os trabalhos da CPMI. É isso aí, gente. Adorei. Um ótimo programa para vocês. Valeu, querida. Bom Valeu, trabalho querida. por aí, Boa noite. Brasília. Manuela Borges encerrando a participação dela aqui junto com a gente, ainda trazendo mais informação sobre a movimentação da defesa do Bolsonaro, que tem recebido algumas visitas ali na casa dele, mas daqui a pouco a gente traz mais informação sobre isso. Agora tem o Rodrigo Viana. Opa, eu conheço esse rapaz. É o cara bom, o cara bom. Eu vi esse Viana, né? Até vi a manchete, tomei um susto. E Viana não sei o quê, né? É o Carlos Viana, né? O senador que quer proibir jornalista de trabalhar. Eu queria dizer o seguinte, ele é jornalista, vocês sabiam disso? Isso eu não sei. Eu trabalhei, não com ele, mas conheci o Carlos Viana. O Carlos Viana é de Minas Gerais, senador por Minas. Sim, é Aí, jornalista, é. Eu trabalhava na TV Record de São Paulo e ia algumas vezes para Minas. E aí, numa das vezes que eu estava lá na redação da Record em Minas, chega o cara e fala, você é o meu primo, brincando, né? Era ele, Carlos Viana. Ele era apresentador de um programa de final de tarde, desses que tem na Record. E ficou muito popular. Ele veio do rádio primeiro, eu não me lembro agora, mas é uma rádio importante lá de Minas. Ele veio da rádio, a Record contratou. Então ele fez a carreira dele no jornalismo, com a informação. E foi assim que ele ficou conhecido, assim que ele se elegeu senador. Pô, agora quer Cara de pau. censurar. Mas também eu achei que ele viu uma casca de banana lá do outro lado da rua e foi lá pisar, né? Porque na hora que a oposição consegue ganhar presidência, relatoria, senta ali na mesa, agora vão atrapalhar a vida do governo, que o objetivo é esse. Aí ele pega e resolve atacar, não pode divulgar, veja bem, vou caçar credencial. Um esquema meio trampista, né? Total. Eu vou prender, eu vou mandar a polícia legislativa prender, tirar o crachá, rasgar... Enfim, pegou mal. Até conheço, pessoalmente ele é até um cara cordato assim, mas bolsonarista, né? Aí se perde no personagem. Ele é um cara, pessoalmente, até assim, tranquilo. Não, ele acaba querendo ser bonzinho, dizendo não vou visitar o Bolsonaro, mas com isso ele revela a intimidade que tem com o Bolsonaro. É verdade. Ele é convidado para casa, para dividir ali momento, um café ao pé da tornozeleira ali. É um café com tornozeleira. Fica bom, um chazinho com tornozeleira, né? Um Fica, negócio será? interessante. Não, e agora a Polícia Federal reforçou lá na frente, né? É verdade, a Polícia Federal reforçou também, Rodrigo, porque foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? A gente esperava, estava aguardando, agora há pouco a gente trouxe essa atualização no ICL urgente também, de que de fato agora a gente teve a decisão para que a Polícia Federal mande os agentes, um reforço, né, na casa do Bolsonaro por risco de fuga. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso, voltar mais o olhar para Brasília. Agora, Rodrigo, aproveitando aqui sua experiência, né, para quem não sabe, Rodrigo Viana também é especialista em América Latina. E tem coisa muito importante, tem um escândalo acontecendo aqui na Argentina. Verdade.
enquanto a gente está falando sobre o Brasil, só que a coisa não está muito fácil para o Javier Milei lá não também. Aliás, essas semanas a gente vinha conversando sobre essa questão do risco de fuga, né? E você até falou agora, Rodrigo, o Bolsonaro queria ir para a Argentina para, enfim, fugir do julgamento da trama golpista, mas a coisa não está muito fácil também para o aliado dele, que é o Milei. E essa semana também perguntaram para o Tarcísio qual seria o modelo de país para ele, o modelo de administração, se ele fosse para a presidência. Ele falou, o meu modelo é o Milei. Sim. Aí a gente já sacou, quer privatizar tudo, desmontar o Estado, como ele já está tentando fazer em São Paulo. Agora, a gente não sabe se o modelo é também esse, desses escândalos com Bitcoin. Então, o primeiro escândalo tinha sido com Bitcoin, do Milei. E esse de agora é mais grave, porque envolve, como você falou, Gabi, acho que você vai trazer aí os detalhes, envolve diretamente a irmã do Milei, que mais do que a irmã e a pessoa mais próxima dele, tem um cargo, é uma espécie de chefe da Casa Civil do governo. Ela é secretária-geral da presidência lá na Argentina. Então, além de irmã do Javier Milei, a Karina Milei é secretária-geral ali da presidência da Argentina. E como é que essa história surgiu? É um escândalo mesmo, porque surgiu um áudio gravado por um ex-aliado ali do Javier Milei, acusando a irmã dele, a Karina, de corrupção. E aí, esse áudio vazou para a imprensa, foi aí que a história começou uma investigação também pela Justiça. O Diego Spagnuolo, que é a voz que aparece nesse áudio, né, que é ex-chefe da Agência Nacional para a Deficiência. E aí ele está falando nesse áudio que a Karina estava cobrando propina de indústria farmacêutica para compra de medicamento para a rede pública. Esse escândalo é muito importante agora a gente reforçar isso, porque a gente vai ter em breve eleições para a província ali de Buenos Aires e também a gente está a 2 meses das eleições legislativas parlamentares nacionais. Então tem eleição para a província de Buenos Aires, que é o principal estado, vamos dizer, lá eles chamam de província, né? É a mais populosa, e vai ter eleição nacional parlamentar para renovar uma parte do parlamento nacional argentino. Isso era muito importante para o Javier Milei, justamente porque quer fortalecer a extrema-direita, e um escândalo desse surgiu há poucas semanas de ter essas votações, então, de fato, não é uma boa notícia ali para o presidente da Argentina, presidente da extrema-direita. Como é que está essa história agora, Rodrigo? E o que chama a atenção, o Milei sempre fala muito falante, muito verborrágico, né, histriônico. A gente lembra, né, como é que ele fez a campanha e como é que ele governa. Está quieto, está silencioso. E, nesse caso, o silêncio é eloquente. Total. Né? 2 coisas que são eloquentes: o silêncio do Milei e a demissão do sujeito que aparece no áudio, que é esse Spagnuolo. Que era um cara forte do governo. Forte, exatamente. Não é qualquer um assessorzinho, não. Ele tinha muita importância. Ele está desde quando o Milei pensou em candidatura, ele já é um aliado de primeira hora. Tal. A propina era 8% em tudo que entrava nessa área de medicamentos. E aí diz no áudio que dos 8%, 3% seria para a Karina Milei. 3% para a irmã. Então tem até uma tabela, o sujeito fala isso. O que não ficou claro, né, Chico, se foi o próprio Spagnuolo que vazou isso para se vingar da demissão, ou ao contrário, já sabendo que o vazamento viria, o Milei afastou do governo o Spagnuolo, ou pediu que ele se afastasse para evitar que contaminasse mais ainda. Mas, de qualquer maneira, já bateu na irmã. Já bateu. A questão é que o Spagnuolo, ele era amigo pessoal do Milei, advogado dele também. Sim. Então, é um pouco esquisito. E o pior para o Milei é que, dessa vez, ele não consegue fazer a contenção na imprensa mais conservadora. Lá Nación, Clarim, todo mundo dando com muito destaque. Verdade. Não está ficando só, sei lá, na página 12, em jornais alternativos, ou numa mídia alternativa. Ou a mídia mais à esquerda, né? Mais à esquerda. Toda a imprensa argentina está em cima. Não há questionamento sobre a autenticidade, sobre a participação da irmã. Então, é um escândalo muito... São cerca de $800 mil por mês. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, é difícil. E pega o Milei na grande bandeira dele, que ele falava que era incorruptível, que ele falava, como o Tarcísio falou, só tenho 9 ministérios, aqui tem que enxugar tudo. O mesmo Tarcísio, o governador Tarcísio, que deixa passar
o escândalo do propinão, do 1 bilhão só de propina na Secretaria da E Fazenda. também é na área também é na área de farmácia, né? Na área de farmácia, a mesma história. De tanto enxugar, de tanto se meter a enxugar, talvez tenha passado esse escândalo do governo Tarcísio, porque não teve ninguém para olhar. Já 6 fiscais já foram demitidos aqui. Lá, só o cara foi afastado até agora. Né? Esse espanholo. E é importante porque pega no discurso, o Milei o tempo todo fala que ele é o representante de uma Argentina que é contra as castas. Que era o discurso, isso é velho, né? O Collor, a gente conhece isso da época do Collor aqui no Brasil, né? Que falava que era contra os marajás. E esse escândalo, Gabi, o Chico disse, o La Nación, o Clarim, os grupos tradicionais da mídia não estão fingindo que não existe. Porque é parecido, na época do Collor, era impossível você ignorar aquele escândalo, porque tem todos os ingredientes, como agora também no caso do Milei, que fazem uma cobertura forte na imprensa. Envolve a família do presidente, envolve gravação, tem voz do assessor, então é algo que está pegando pesado e justamente não é uma denúncia assim, o Milei está desmontando o sistema de saúde. Ele não liga para isso, porque ele prometeu entrar desmontando. Então, enquanto as denúncias ficaram, ele está desmontando, pegava só um pessoal assim mais à esquerda que já não gostava dele. Agora, quando começa a falar de corrupção, tanto nas criptomoedas como agora envolvendo a irmã, então pode realmente ter um desfecho perigoso para o Milei, que vamos lembrar, ele não tem maioria hoje na Assembleia, no Congresso Nacional Argentino. Ele tem quando ele consegue fazer aliança com os partidos de direita tradicional. Mas sozinho o La Liberdad Avança, que é o partido dele, é minoritário. Ele tem apoio de outros partidos lá de direita e de centro-direita para conseguir governar. E esses partidos em parte, essas legendas em parte, se afastam dele se vem um escândalo desse de corrupção. Rodrigo, agora quem quebrou o silêncio nessa terça-feira, estava 5 dias ali, o Milei estava quietinho, né? Só que agora ele quebrou o silêncio, ele falou fez a defesa ali pública da irmã e adivinha, ele acusou o kirchnerismo. A culpa é do kirchnerismo. No Brasil, né? Muito a culpa é do parecido. Lula. A culpa é do PT, né? Mas disse que o kirchnerismo é o, vamos dizer assim, é o responsável, né, de semear o caos e não mencionou o escândalo das profinas, mas estava, claro, dando uma resposta a isso, defendendo a irmã dele e tal. Ele respondeu sem responder. Ele respondeu sem responder, exatamente. Falando de uma crise, mas é claro que a crise que essa a gente crise. Falando é essa. E tem um ramo da família Menem, lembra o Costeleta, ex-presidente? Que era amigo do Collor e tal. Sim. Tem um ramo da família lá que está no governo, que está enrolado também com as farmacêuticas e com o governo. Tem um primo, né, chama Lully, até o nome. Que é Eduardo Lully Menem, né? Eduardo Lully Menem. Que é o principal assessor, é o primeiro posto da irmã, o primeiro assessor da irmã. Da irmã. Isso. Então, no áudio cita esse Lully, né? Então... Então se aproximou demais do presidente esse escândalo. Aliás, esse Menem, ele é primo do presidente da Câmara dos Deputados lá do país, né? Primo do presidente. Martim Menem. E os dois, por sua vez, são parentes do velho Carlos Menem, que foi o cara que foi da época do Collor, era o presidente da Argentina. E que, no fim, acaba sendo apontado, né? As investigações estão em curso, mas está sendo apontado como o principal operador do esquema ali dos desvios. Esse Lula Menem. Exatamente. Difícil sair dessa, viu? Lula Menem será o PC Farias do parecido, viu? Paralelo, tem semelhanças. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando essa história e também como isso vai reverberar, como isso vai, assim, afetar o processo eleitoral ali da Argentina, se isso pode enfraquecer de alguma maneira a extrema-direita. Eu acho que essa é a grande questão ali do quanto isso... Porque o Milei já vinha também tendo um processo de desgaste, já passou por vários protestos, né, contra o governo dele e agora tem mais essa. Eu acho que é bastante... Vamos ver se vai ficar nas cordas, né? Essa é difícil, que é a irmã, né? Não é? E a irmã que manda. Ele delega, ele entrega tudo na mão dela. Ele é de extrema confiança, além do sangue, parentesco, é de dentro de casa, é o escândalo dentro de casa. E ele estava em silêncio, eu estava lendo na imprensa argentina, e hoje você disse que quebrou o silêncio, eu não tinha visto que ele tinha quebrado justo hoje. Porque, foi agora. Foi agora há pouco. Em parte, porque o medo, Chico, a gente sabe como é que é nesses casos.
você responde e aí aparece outro áudio. Então eles estavam com medo de responder ou de dizer, não se sabe nem se é a voz dele e tal, e aparecer mais 2 ou 3 áudios e você fica pendurado na escada, né, ali, numa situação ruim. Então eles estavam esperando, o medo era, responde e depois surge mais. Aí você entra numa escalada, você não sai mais dela, né? Esse é o risco ali pro Menem, ó, pro Milei. Pro Menem também, Pro né? Menem e pro Milei. Família Menem Pro também. Menemzito e pro Milei. É isso aí. A gente, aproveitando aqui o gancho, falando sobre essa história, a gente vai ter nessa semana, daqui a pouquinho, dia 28, então depois de amanhã, quinta-feira, a aula de Daniel Ziblatt, que é professor de Harvard, também um dos autores de Como as Democracias Morrem, e também do outro best-seller que veio na sequência, Como Salvar as Democracias. 8 horas da noite, Eduardo Moreira vai conversar com ele. E tem tudo a ver, né? A gente falava agora há pouco sobre ataque à democracia, e acho que a melhor maneira de enfrentamento é a gente ter conhecimento. Então, vale muito a pena a gente acompanhar. Vai lá em icln2.com.br, deixe o seu e-mail e aí você vai receber a mensagem da nossa equipe de que a entrevista, né, de que a aula vai estar começando. Também, para quem está assistindo pela televisão, dá para apontar o celular para a nossa tela. Aqui você tem no nosso cantinho, aqui onde está a minha mão, para você que nos assiste, pode apontar o celular para a tela e escanear o nosso QR Code. Você vai para o mesmo caminho do icln2.com.br. Não perde essa chance de se inscrever. Vamos seguir aqui conversando sobre Brasília, Rodrigo Viana. Bora. Agora há pouco a gente falava, né, sobre esse prazo, né, para a defesa do Jair Bolsonaro se pronunciar, né, sobre o documento encontrado pela Polícia Federal. Amanhã vai terminar o prazo para a PGR, especificamente, né? Então, para falar daquele documento que foi encontrado, é uma espécie ali, é um documento editável. E aí a defesa do Bolsonaro já falou publicamente sobre isso, que seria um documento que o Bolsonaro recebeu. Por provável fuga para a Argentina, né? Exatamente. Para pedir asilo para o Javier Milei, que a gente conversava agora. Já não é um bom lugar para ir, hein? Já foi melhor destino a E Argentina. agora nem dá mesmo, né, Chico? Se chegar Porque no tá em meio, prisão domiciliar. no meio de uma confusão dessa, você não vai ser nem bem recebido, porque o cara quer resolver o pepino dele. Exatamente. Agora, a gente recebeu na semana passada a notícia de que a defesa tinha se pronunciado. Eles escreveram 12 páginas, sexta-feira que saiu essa notícia, e eles estavam num estilo mais agressivo. Então, eles estavam chamando esse documento que apareceu, né, e que a Polícia Federal trouxe à tona no relatório, eles estavam chamando de peça política, o documento da Polícia Federal, com o objetivo de desmoralizar o Bolsonaro. A gente vai conversar com um advogado, professor, com o doutor Fernando Ideu, a respeito desse assunto. Doutor Fernando Ideu, boa noite, um prazer te receber mais uma vez. Boa noite, queridos, prazer é todo meu. Boa noite. Boa noite. Eu queria começar perguntando para o doutor Ideu, porque tudo aqui a gente está tentando ter um pouco, vamos dizer assim, um termômetro de como é que vai ser esse julgamento na semana que vem, né, doutor Ideu? Então, ontem a gente falava, será que o Bolsonaro vai realmente, presencialmente, assistir ao julgamento? Será que não, porque tem aquela questão da saúde, isso pode ser importante depois para ficar na domiciliar? A outra questão é esse tom também que mudou um pouco da defesa do Jair Bolsonaro, um tom mais agressivo. Dá para imaginar que esse também vai ser o tom agora que os advogados do Bolsonaro podem assumir na semana que vem lá no Supremo? Não sei, Gabi. O que eu sei e que todo mundo sabe é que o Bolsonaro será condenado, né? Não por uma perseguição, como se tenta alegar na sua defesa, mas por conta das provas robustas que foram colhidas ao longo da investigação e ao longo do processo criminal contra ele. A estratégia que ele adotou no começo foi uma estratégia mais de uma postura mais amena, né? Fez brincadeiras no seu interrogatório. Eu imaginava uma postura muito mais de enfrentamento, né? De falar para o seu público. Pelo contrário, né? O seu público mais radical ficou muito decepcionado com a postura de Jair Bolsonaro, convidando até em tom de brincadeira o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele.
Agora, não sei, efetivamente não sei se a defesa dele subirá o tom, mas acho que isso pouco importa diante de todas as provas que foram levantadas, colhidas e apresentadas. Bolsonaro exerceu o seu direito de ampla defesa e tende, assim como os demais réus desse núcleo 1, a ser condenado nas próximas semanas. O julgamento foi marcado aí para as 2 próximas semanas, né? E nessa ocasião vai ter a oportunidade da PGR se manifestar, das defesas se manifestarem novamente, dessa vez de forma mais objetiva, né? Os réus não vão ser interrogados, já foram interrogados. Dessa vez a defesa falará por cada advogado de defesa de um dos réus falará pelo prazo de 1 hora, e a tendência é que até dia 12 de setembro temos uma sentença final aí do Supremo Tribunal Federal. A gente fica sempre com aquela questão, né, doutor Ideu, jornalista um pouco ansioso, né, e tal. Primeiro, o nosso chat também está ansioso. Tá, né, assim, as penas, né, então as pessoas ficam, olha, vai ser acima de 30 anos, não vai ser acima de 30 anos, né, são 5 crimes, então tem que saber primeiro se ele vai ser condenado nos 5, Jair Bolsonaro. Então a primeira pergunta é essa, o tamanho das penas, e se você acredita que algum dos réus pode se safar. Algumas semanas atrás a gente falava aqui, né, Chico, sobre o general Heleno, que foi quem talvez tenha ficado mais quieto esse tempo todo dessa turma aí, mergulhou, né, tentou desaparecer do mapa, sumir do mapa, e algumas pessoas chegaram a cogitar isso. Será que ele consegue escapar, ou tal uma condenação menor, ou até ser absolvido? Então a sua expectativa em relação às penas e a se alguém pode ser absolvido desses 7 do núcleo principal aí? E parece que, por se tratar das lideranças, né, as penas tendem a ser altas, o que é justificado justamente pela posição na cadeia de comando desses réus agora sendo julgados do primeiro núcleo. Então, não me surpreenderia se a gente tivesse penas aí passando de 30 anos para alguns dos réus, né? Dado o histórico dos casos julgados aí do 8 de janeiro, me parece que algo entre 20 e 30, quem sabe até superior a 30 anos, não seria um absurdo, não seria algo fora do padrão do que o STF tem julgado. E acho que sim, tá? Eu acho que o papel do processo é justamente esse, é individualizar as condutas, né? Individualizar as condutas. Pode ser sim que não, me parece que desse primeiro núcleo, ali a gente está falando de lideranças, de pessoas que efetivamente exerceram um poder, né, uma posição, que tomavam decisões, que conduziam estratégias, né? Então, não sei se desse primeiro núcleo vai haver a realização dessa possibilidade, que a possibilidade mas não sei se vai efetivamente acontecer. Mas nos demais núcleos eu acredito que sim, né? Que o papel do Supremo, do Judiciário, é justamente esse, é individualizar as condutas. Doutor Fernando Ideu, havia um burburinho em torno do pedido de vista, do possível pedido de vista do Fux, do ministro Fux. Isso deu uma esfriada, eu creio que até por conta da nova onda de vídeos, de provas que o Bolsonaro realmente estava obstruindo a justiça com a ajuda, com a interferência, inclusive com a interferência estrangeira via Eduardo Bolsonaro. Como é que você vê essa ideia do pedido de vista? Caiu, esfriou, ou ainda teremos essa possibilidade de alguém, pelo menos, adiar por uns dias o julgamento? Que há possibilidade, mas eu acho que nos nossos tempos de processo eletrônico pega mal, cada vez mais mal, o pedido de vista. Porque como é que era antigamente, né? Quando eu comecei a advogar, o processo era de papel. Então, enquanto o processo de papel está lá com o relator, os demais ministros não têm acesso ao processo, certo? Então, quando ele trazia o processo de papel, os autos do processo para julgamento, fazia sentido. Eventualmente, algum dos julgadores falar: olha, eu gostaria de examinar melhor a questão, né? Porque os autos estavam com o relator, agora eu vou me debruçar sobre os autos e vou pedir vista para estudar melhor a matéria. Não é o caso, né? Absolutamente não é o caso. Com o processo digital, todos têm acesso simultâneo às peças do processo. Então, veja, só por esse motivo já não faz sentido um pedido de vista. Não só porque o processo está lá disponível para todos terem acesso, como é o processo hoje mais importante do nosso país. Então, fica uma situação constrangedora um pedido de vista nessas circunstâncias. Salvo se houvesse um fato novo, né? Se alguma defesa eventualmente trouxesse um fato novo.
que não vejo isso como algo provável na linha de desdobramentos. Então, me parece que um pedido de vista nessas circunstâncias pegaria mal, seria uma coisa constrangedora. E caso ele venha a acontecer, eu imagino que os demais julgadores vão antecipar o voto para constranger ainda mais essa situação, que seria ridícula mesmo, pedido de vista, para que, enfim, o ministro que eventualmente tenha pedido vista se sinta efetivamente constrangido pelo ato que evidentemente não se justifica. Muito bom. Doutor Fernando Ideu, também queria aqui reforçar uma atualização que a gente trouxe agora há pouco a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou esse reforço de policiamento, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar justamente por conta desse risco de fuga. E que foi um pedido, na verdade, que veio da Polícia Federal, né, do diretor-geral, do Andrei Rodrigues, que mandou esse ofício para o Supremo. E o pedido era de reforço urgente, imediato. A gente vai colocar aqui um trechinho do documento na tela, justamente falando a respeito disso, né? Então, ali nos termos do artigo tal, determino a Polícia Penal do DF que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar. Então, eu queria seguir nesse assunto aqui com o doutor Fernando Ideu, justamente para perguntar sobre a necessidade disso, para manter justamente o julgamento na semana que vem, né, que tudo decorra na normalidade, já que no dia 2 a gente começa o julgamento que vai até o dia 12. Então, sobre a necessidade diante do que foi exposto, documentos, né, que vieram à tona com um relatório da Polícia Federal. Toda prisão, ela implica vigilância, certo? Então a prisão pressupõe uma vigilância. No caso de Bolsonaro, ele está preso, né? Preso domiciliarmente, mas ele está preso. Então, para que as medidas cautelares efetivamente sejam cumpridas e o Supremo não seja desmoralizado, é preciso que elas sejam vigiadas, né? É preciso que haja vigilância. Então me parece uma medida correta. E me parece que o próprio Bolsonaro sabe que ele está na iminência de mudar o caráter de prisão domiciliar para prisão em regime fechado, né? A gente vai ter a manifestação aí nas próximas horas, ou até amanhã, salvo engano, da PGR, né? No prazo de 48 horas que o ministro Alexandre de Moraes concedeu para que se manifeste sobre o descumprimento das medidas cautelares. Veja, se ficar demonstrado, né, na visão do Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro descumpriu as cautelares, ele vai para a prisão agora, né? Não vai nem esperar a prisão enquanto pena. A prisão já vai ser imposta agora enquanto medida cautelar. Eu já tive a oportunidade de falar outras vezes aqui que o Supremo está dando efetivamente uma colherzinha de chá para o Bolsonaro, porque todos os fundamentos jurídicos da prisão preventiva ele tica, né? Então, ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, ameaça à aplicação da lei penal, ameaça à instrução penal, são requisitos que estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Bolsonaro ele tica todos esses. Não existe uma pessoa que seja mais ameaça à ordem econômica do que Jair Bolsonaro nesse momento, né? Uma situação inédita. Um ex-chefe de Estado brasileiro tramando com o presidente dos Estados Unidos para impor sanções econômicas a todo o país e especificamente coagindo os ministros que vão julgar o seu caso como moeda de troca para ele se libertar, né? Veja, não tem nem mais aquela hipocrisia de que, não, é isso mesmo, o discurso é aberto agora, é cada vez mais aberto. A gente quer, a nossa moeda de troca é Bolsonaro livre, anistia pro Jair Bolsonaro. Então, veja, é até desmoralizante, chega a ser até desmoralizante para o Supremo que Bolsonaro continue solto e os outros 700, 600, 500 mil presos temporários, cautelares do Brasil, estejam lá presos com muito menos fundamento que o Jair Bolsonaro. Então, mas evidentemente que uma prisão de um ex-presidente há de haver um cálculo político, mas o que me cabe analisar aqui, que é a questão jurídica, posso dizer com segurança, Bolsonaro
preenche todos os requisitos para estar preso preventivamente, e não seria nem um pouco surpresa e nem um pouco arbitrário que o Supremo convertesse essa prisão domiciliar em prisão preventiva, efetivamente, numa cadeia, efetivamente, regime fechado, nos próximos dias. Parece que o Alexandre de Moraes, o Supremo, na verdade, está tentando de tudo para conseguir segurar até o final ali da sentença do STF, né? Porque agora tem o policiamento, mas na sexta-feira a gente até conversava sobre a possibilidade de até o final de semana Jair Bolsonaro sair da prisão domiciliar para uma preventiva, prisão efetiva, né? Para converter. No fim de semana também, na sexta-feira, o líder do governo, o Lindbergh Farias, gravou um vídeo mostrando que da casa do Bolsonaro até a Embaixada dos Estados Unidos de carro, no relógio, são 10 minutos. Então, se você não tiver uma vigilância ali, mas está com tornozeleira e está em domiciliar. Rapaz, se não tiver vigilância, entrou no carro, saiu correndo, até acionar a tornozeleira, opa, parece que ele mexeu, vamos atrás. Adeus. Já entrou na Embaixada dos Estados Unidos, acabou. Isso se não entrar num carro da Embaixada. E aí você não pega mesmo, se ele estiver dentro do carro da Embaixada, né? Então, por isso que essa vigilância é necessária, até porque ele já deu todos os indícios de que, enfim, deu outros indícios de que poderia fugir. Foi para a Embaixada da Hungria, numa época em que se falava de prisão, e agora acharam essa minuta de pedido de asilo para a Argentina. Mas é mais para completar o que o Fernando Iddeu disse aí para a gente, porque a gente acha que tem outro tema aqui, não é, Gabi, para também trazer para o Dr. Iddeu, não é isso? Exatamente. Rodrigo, a gente tem essas manobras que a extrema-direita, a gente falou agora há pouco do Eduardo, que está agindo lá nos Estados Unidos, agindo para tramar sanções contra o Brasil, que efetivamente está acontecendo, tarifaço, também Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, por aí vai. Mas a gente tem também movimentações que estão acontecendo no Congresso Nacional. A gente tem isso está tudo acontecendo nas vésperas do julgamento. Então, realmente parece que uma última tentativa ali dos deputados da extrema-direita, uma manobra. Eles estão querendo aprovar uma PEC para garantir uma prerrogativa para que os condenados em uma das turmas do STF tenham o direito de recorrer, né, para ser julgado no plenário do tribunal. Então, seria uma espécie, né, o que se chama, o doutor Fernando Iddeu vai poder explicar muito melhor do que eu, claro, um duplo grau de jurisdição. Então, o caso do Bolsonaro seria justamente esse, né, doutor Iddeu? Ele está sendo julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Se essa PEC ela fosse aprovada a tempo, eventualmente ele teria um direito de levar essa decisão para o pleno ali do Supremo Tribunal Federal antes de ser preso? O problema são os motivos, né? Isso nos envergonha profundamente, né? Como brasileiros, que o nosso Congresso esteja pensando assim tão abertamente e desesperadamente numa lei sob medida para adiar o julgamento e a condenação que é iminente do Jair Bolsonaro. Esses motivos, né, tão abertos, isso acho que nos envergonha como brasileiro e envergonha o Congresso Nacional profundamente. Mas sim, né, isso seria uma forma de construir um duplo grau de jurisdição no âmbito do Supremo. Não seria efetivamente um duplo grau, né? Porque o duplo grau pressupõe uma instância acima, né? Então, para situações ordinárias, casos que são julgados na Justiça Estadual, nas varas criminais, ou na Justiça Federal, nas varas criminais federais, eles têm um duplo grau de jurisdição, porque pode-se recorrer via recurso de apelação para o Tribunal de Justiça dos Estados e para os tribunais regionais federais, no âmbito da Justiça Federal. E aí há ainda a possibilidade de se levar questões de ordem legal para o Supremo Tribunal, para o Superior Tribunal de Justiça, e de ordem constitucional para o Supremo Tribunal Federal, o que faz com que algumas pessoas falem, tem um terceiro grau, um quarto grau, mas efetivamente só há 2 graus, né, o duplo grau de jurisdição aí, porque a matéria de fato mesmo é julgada pelo TJ e pelo TRF. Essa seria então uma ideia tanto inventiva de se ampliar a possibilidade de julgamento. Não seria um duplo grau, porque é o mesmo tribunal julgando, só é uma outra turma, né? Ele está sendo julgado na primeira turma, poderia se trazer para a segunda turma, ou, o que faria mais sentido, um recurso para o plenário, né? Mas acho que seria uma coisa para a gente debater, né, juridicamente. Há muitos debates jurídicos sobre isso, mas
uma PEC sob encomenda assim, é algo ridículo e que nos envergonha profundamente. Nos envergonha totalmente. Doutor Fernando Ideu, muito obrigada. É sempre um prazer te receber aqui no N2. Um abraço grande. Obrigado. Boa noite, querido. Obrigado. Beijo a todos aí. Até a próxima. E que, além de tudo, né, Gabi, se fosse para o plenário, ele perderia de novo, né? Daria 9-2, né? Daria 9-2 no plenário. Seria 4-1, seria 9-2. E atrasar a prisão, efetivamente. Atrasar em 3 meses, em 6 meses, embaralhar um pouco o jogo. Mas ele perderia de novo, teria os 2 votos dos terrivelmente bolsonaristas. Tem uma maneira de driblar também um veto, eventualmente, do presidente da República, né? Porque no caso da PEC, os deputados passariam, né? Essa proposta, porque não poderia ser vetada, né? Fazendo por PEC, né? Fazendo por meio de uma PEC. Então, quando o doutor Ideu fala sobre essa vergonha, né, de ter parlamentares como esse. Você fazer uma emenda à Constituição para salvar a cabeça do Bolsonaro. Um ex-presidente que... Pelo amor de Deus. Um filho atuando contra o Brasil e por aí vai, realmente vergonhoso mesmo. Agora, quero trazer os temas aqui, estava dando uma olhada no que a gente vai discutir no Precisamos Conversar de hoje, hein? Depois do N2, 7 horas da noite. Estou sempre, assim, muito interessada nos temas que aparecem. Tem Rodrigo, olha só, o chamado heteropessimismo. Não conhecia esse termo. Está sabendo o que não é estou isso? sabendo, não. O cansaço das mulheres em relações heterossexuais. A gente ouve falar. E não é pequeno esse cansaço, não, hein? Eu não sabia que tinha esse nome. Tem esse nome, heteropessimismo. E não é pequeno, não. Esse é uma rebelião nacional. O famoso celibato voluntário, eu já escutei. É uma rebelião nacional, e com razão, né? Porque você tem cada vagabundo por aí, pelo amor de Deus, né? É muita razão. Não está fácil para mulher hétero, não. Pelo amor de Deus, eu desistiria no primeiro momento. Não é comigo, estou fora. Para aproveitar, a gente vai falar sobre saúde mental também, já que a gente está falando aqui de heteropessimismo, só que nesse caso, sobre como lidar com o hater, proteger a saúde mental da cultura do ódio e cancelamento na internet. Essa é uma discussão sempre atual. E a outra também, que é uma grande discussão, que é quem vai cuidar dos mais velhos. Então, a gente vai falar sobre a inversão dos papéis, né? Quando os nossos pais envelhecem e por que normalmente vamos dizer assim, esse cuidado recai sobre uma mulher. Isso é muito comum realmente, né? O caso de muitas famílias, acontece na minha também, imagino que na de vocês também. Sim. E sabe que tem até projeto de lei querendo instituir essa figura de quem cuida, dá um amparo legal. O regime, quem é que se... Assim, inclusive o tempo do cuidado, né? Mas se o Brasil fosse um país com menos dificuldades, a gente poderia avançar para isso, né? O tempo do cuidado como um trabalho realmente que a pessoa faz e que deveria ser levado em conta até na hora de pensar numa aposentadoria, etc. Porque muitas vezes a pessoa tem que abdicar, né? Do trabalho remunerado. Normalmente tem, né? Ou sacrifica a profissão, né? A carreira. Exato. Por conta de se dedicar a esse cuidado. É isso. Sem contar aquela coisa da geração sanduíche, tudo isso a gente vai... A geração sanduíche é porque está cuidando dos filhos. Pais e dos filhos. Isso, né? Cuida dos pais, dos filhos, dos netos, né? É isso. Boa discussão. Essa, na verdade, são várias, né? Bela discussão. Que você vai acompanhar no Precisamos Conversar, junto com a Juliana Baroni, com a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara também, e você pode entrar no grupo para ficar sabendo antes quais são os assuntos que vão ser discutidos. Essa chamada é muito boa, heteropessimismo. Dá vontade, né? Assim, dá vontade de realmente entender mais o que é isso. E as meninas vão discutir lá com profundidade essa história, eu também quero acompanhar. Vai lá em sl.com.br/precisamos conversar para ficar sabendo de tudo, que a gente traz spoilers semanalmente. E vamos olhar de novo para os Estados Unidos, minha gente, olhar para o que está acontecendo. Todo dia a gente traz uma decisão nova. Antigamente a gente dizia, vamos para a corte, saber o que está acontecendo na corte. Diário da corte, né? Diário da corte, Paulo Francis. Aqui é o Diário do Fim do Mundo. Diário do Fim do Mundo. Dos Estados Unidos, né? Agora o Donald Trump tem
uma nova briga para chamar de sua, né? Semana passada, Venezuela, retrasado Brasil, enfim. Agora é o Federal Reserve. Já era uma briga que vinha acontecendo. E uma mulher negra, especialmente, que ele escolheu, né, Exatamente. para atacar. O Federal Reserve, para quem não sabe, é o Banco Central dos Estados Unidos. Por isso que Débora Maganha está chegando para conversar com a gente hoje. Débora hoje está dominando o noticiário, né? Porque teve Mercado de Investimentos, ela foi também no Em Detalhes e agora está com a gente aqui no N2 também. Débora, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Já posso pedir música, hein? Já Pode tem 3 programas aí. Que coisa boa! Aqui você pode tudo, viu, Débora? Pode pedir música, pode pedir o que você quiser. Agora, para dar um pouco do contexto, claro que a Débora vai detalhar aqui muito mais para a gente, mas quem foi demitida, Rodrigo, você até citou aqui, né, que é uma mulher negra, foi a diretora do Fed, que é a Lisa Cook. E o Donald Trump pediu, né, a demissão da diretora do Fed, alegando uma suposta fraude hipotecária. Só que a Lisa respondeu. Então, ela respondeu ao Donald Trump, ela publicou uma nota dizendo que o Donald Trump não tem autoridade para demitir uma presidente do Fed e disse que não vai renunciar. Uma diretora, uma conselheira, na verdade, ela não é presidente. Isso, é verdade, né? é verdade. Obrigada, Rodrigo. E aí a gente traz aqui a reação do mercado a respeito disso, porque não foi positiva, lógico, e a Débora vai poder explicar o que a gente pode esperar a partir disso, porque foi, de fato, uma interferência muito clara do governo dos Estados Unidos. Pesada, né? Pesada. E ele vem interferindo no Fed, inclusive no Banco Central dos Estados Unidos, há bastante tempo, né? Não é de agora que ele está colocando as pessoas na mira ali. Então, o primeiro que ele atacou foi o Jerome Powell, que é o presidente da instituição. Ele tentou pressionar aí para que o Jerome Powell fosse demitido, não, na verdade, pedisse para sair. Então, ele fez toda uma pressão para o Jerome Powell pedir demissão. O Jerome Powell falou que não ia pedir demissão e tudo isso vem em um momento que ele ataca o Banco Central dos Estados Unidos sistematicamente. Então, ele fala que o Banco Central dos Estados Unidos não toma boas decisões, que ele tomaria melhores decisões em relação aos juros, poderia ser melhor presidente e diretor do Banco Central. Então, ele vem, né, atacando várias instituições. Ele fala que ele entende mais de Coca-Cola que a Coca-Cola, que ele entende mais de juros que o Banco Central, e ele começou atacando o Jerome Powell. Depois, ele acabou... o Jerome Powell está resistindo, está resiliente ainda ali na função de presidente, e aí a gente teve a saída da Adriana Kugler, que é uma diretora também do Banco Central dos Estados Unidos. Ele comemorou essa saída, foi o segundo ataque, e depois que a Adriana Kugler saiu, ele começou a atacar a Lisa Cook. Então, ele vem tentando desmoralizar o Fed dia após dia, não só falando que eles não sabem fazer política monetária, mas atacando até de forma ofensiva. O Jerome Powell, ele usou ali na Truth Social todos os xingamentos que ele podia ali para falar sobre o Jerome Powell. Então, ele vem atacando a instituição, desmoralizando o Banco Central dos Estados Unidos, e isso é muito ruim, porque gera uma incerteza. E em relação a Lisa Cook, especificamente, né, era uma diretora que estava ali com seu mandato ainda vigente, com um prazo ainda mais longo para ser cumprido, e ela foi indicada pelo Joe Biden e votou contra o corte dos juros, algo que o Donald Trump vem pressionando para que o Fed mude de posição e corte os juros nos Estados Unidos. Ela votou pela manutenção na última reunião e se manteve firme nessa posição também. Agora, ele vai para a briga judicial, porque ela falou que não vai aceitar a demissão, que ele não tem realmente esse poder, porque para você destituir um diretor do Fed, precisa quase de uma justa causa aqui no nosso vocabulário. Então você precisa de um motivo justo ali para tirar aquela pessoa, um caso de corrupção, uma fraude, e ele tentou fazer isso com o Jerome Powell, falou que ele tinha superfaturado ali as obras do Banco Central, e agora ele está tentando fazer a mesma coisa com a Lisa Cook, falando sobre fraudes hipotecárias, que ela teria mudado de domicílio ali de um estado para outro para conseguir uma melhor taxa de juros, uma melhor condição hipotecária, e que isso acabaria com a sua integridade, com a sua confiança para decidir sobre os juros do país. Só que ela falou que isso são só alegações. E atualmente, né, até o momento, são só alegações mesmo. Você não tem nenhum
nenhum vestígio aí que isso seja realmente uma acusação contra a Lisa Cook. Por enquanto está só nesse campo das alegações. E isso precisa ser investigado, precisa passar por um processo. Por enquanto é o Donald Trump falando, como ele falou sobre faturamento de obras do Fed, como ele também já atacou outros membros, não só do Federal Reserve, como também ele vem atacando os países, como ele tem feito com o Brasil. Então a gente vê que é o modo de operar do Donald Trump. Ele precisa desse outro, ele está sempre atacando esse outro. Isso é também um modo de operar dos Estados Unidos que não é de hoje, mas eles sempre precisam desse outro para colocar a culpa, para apontar e para acabar usando como alvo. E com isso ele não só se mantém no noticiário, afinal a gente está falando todos os dias dele, mas também ele vai gerando instabilidades e desmoralizando uma instituição que é importante para os Estados Unidos e que tem, né, essa rixa com ele, essa picuinha com ele há bastante tempo por essa questão de decisão de política monetária. E o que ele quer é colocar também pessoas que tenham alinhamento com ele, e ele vem usando essas justificativas estapafúrdias para tentar conseguir fazer com que isso aconteça. Não, só para completar, Débora, você explicou muito bem, a Gabi também trouxe aqui antes, mas só para completar mesmo, hoje um assessor do Trump, dessa linha de extrema-direita, acho que secretário de Comércio, se não me engano, usou uma frase terrível, disse assim para Lisa Cook, que é a diretora, né, que é essa diretora do Banco Central que eles querem afastar, é bom você ir embora logo antes que a polícia chegue aí para prendê-la. Então é esse terrorismo que eles apontam contra os imigrantes, agora voltada contra a única mulher negra, me parece que na história do Fed. Ela é a primeira e única. A primeira e única na história do Fed. Primeira e única na história do Fed, nomeada pelo Joe Biden. Então, tem toda essa simbologia na hora que vem um sujeito da extrema-direita e fala, é bom você sair, senão a polícia vai aí te prender. Olha o grau de violência simbólica que tem nessa frase, voltada para a única mulher negra no Federal Reserve, no Banco Central dos Estados Unidos. Claro. Eu fico lembrando, né, quando o Lula criticava o Roberto Campos ali, atacava ali os juros e tal, os comentaristas de economia do Brasil, nossa, atacando... Tem muita gente comparando. Atacando a instituição sagrada do... E era uma crítica ali no microfone do Palácio, não era ameaça, vou tirar você do cargo. Agora o Trump, assim, que é símbolo da pátria, símbolo do liberalismo, vai lá, retira praticamente à força a primeira mulher negra. Eu não vejo o mesmo grau de indignação. Aqui no Brasil, dos comentaristas da economia, das TVs, portais, etc., todo mundo caladinho como fosse normal. É um negócio... E o Lula nunca atacou pessoalmente, né? O Campos Neto. Nunca falou seu neto de ditador, seu neto de ministro da ditadura, não sei o quê. É que o Trump pode falar todo dia dos juros, ele é livre para isso. Ele não pode ir lá e tirar... Atacar e personalizar o debate. É isso. O debate econômico, ok fazer, né? Eu acho que faz parte. Agora, na hora que ele transforma uma mulher assim... em alvo, né, e da maneira como faz, ameaçando inclusive de prisão, é coisa de regime autoritário mesmo, né? É coisa de regime autoritário. Débora. Exatamente. E ele atacou as duas mulheres, né? Porque quando a Adriana Kugler saiu, ele também comemorou, fez todo um alarde em relação a isso, e depois passou a mirar a Lisa Cook, que é a mulher e negra, né? A primeira mulher negra do Banco Central dos Estados Unidos nesse cargo de conselheira e de diretora, né, que tem o poder de decisão também em relação aos juros. E aí a gente vê que essa tentativa de intimidar e de demitir a Lisa Cook acaba sendo mais um exemplo desse Donald Trump tentando achar aí um alvo, um bode expiatório para encobrir a sua própria incapacidade, porque ele está sempre ali buscando o outro, tentando colocar a culpa. Eu até brinco que ele é quase um Homer Simpson, né? A culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. E cada hora ele está com um alvo diferente. Chegou a vez da Lisa Cook e ele foi muito realmente agressivo com ela. Mas isso mostra, né, essa fragilidade, porque o que está sendo discutido no Banco Central dos Estados Unidos hoje e a gente pode, né, inclusive criticar esse pensamento, se isso é eficaz ou não. Mas o tarifaço pode gerar inflação. Isso vai chegar no preço nas pessoas, no consumidor dos Estados Unidos. E a inflação ela é uma preocupação. E a gente sabe que o remédio que é dado para isso numa economia mais ortodoxa, né? O remédio que é pensado para a inflação, e isso a gente pode inclusive criticar, é
a política monetária, é subir juros. Então, começa essa discussão de, então talvez não seja o momento de cair os juros, vamos acompanhar por mais tempo outros dados para ver se realmente a gente vai tomar essa decisão de cortar juros, porque pode vir inflação por aí por culpa do próprio Donald Trump e do seu tarifaço. Só que ele é incapaz de ver isso, na verdade, de assumir isso para si. E aí ele começou, depois disso, a atacar o Banco Central dos Estados Unidos veementemente, quase todos os dias eu vejo um post. Com o Jerome Powell, ele também foi bastante agressivo, chamou de burro, chamou de atrasado, usou até outros termos aí que eu nem quero repetir, mas ele vem utilizando essa postura que é muito mais fácil, né, ele apontar outros culpados pela sua própria incapacidade e por consequências dos seus próprios atos. Débora, aproveitando esse momento, né, que a gente está trazendo essa história aqui sobre o Fed que está sob ataque, a gente acho que vale a pena aproveitar a presença da Débora para explicar para a gente como é que está esse movimento dos juros. Até a gente traz aqui um histórico um pouco mais antigo dos juros dos Estados Unidos, desde 2019, a gente coloca na tela para a Débora poder explicar para a gente, porque é um período que vai desde o primeiro governo Trump e depois passa pelo governo Biden e tem esses primeiros meses da gestão já do Donald Trump. E a gente vê um movimento agora que tem que ser levado em consideração, né, como é que estão os juros nos Estados Unidos ali com esse contexto em que o Fed está sob ataque do Donald Trump. E mais que isso, né, Gabi, se você me permite completar aqui, me parece que o presidente do Banco Central já sinalizou que vai do Banco Central dos Estados Unidos, né, que vai precisar cortar mais os juros e passar para a Débora o que isso pode impactar no Brasil. Para a gente, se eles derrubam os juros lá, o que significa aqui no Brasil? Para não ficar um debate só sobre os Estados Unidos. O impacto para nós que pode ter aqui, né? A gente precisa fazer essa ligação, porque muitas vezes a gente está falando aqui de juros nos Estados Unidos e a pessoa que está lá em casa fala, mas está lá nos Estados Unidos, né? Isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a gente. Porque hoje a gente tem uma taxa de juros altíssima aqui no Brasil. A gente tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Então a gente está lá sempre brigando no pódio com a Turquia, às vezes com a Rússia, mas a gente está sempre ali no top, pelo menos no top 3 de maiores juros reais. Quando os Estados Unidos começam essa discussão de cortar os juros, então vai baixar juros para além dos 4,50, né, 4,5 que hoje está ali nessa faixa, se vai cair os juros lá, o que vai acontecer num primeiro momento? Se a gente mantiver a nossa taxa de juros a 15, como ela está hoje, essa diferença, que é o que o economês chama de diferencial de juros, nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros que se tem lá e a taxa de juros que fica aqui. Se cair juros lá e a gente mantém aqui, a diferença da taxa de juros vai aumentar. A gente vai ficar com uma taxa mais alta ainda do que já se tem em relação aos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, vai entrar recurso especulativo, e eu gosto de lembrar que ele é especulativo, porque ele só está buscando melhor ganho no curto prazo. Vai entrar recurso especulativo aqui para ganhar tanto com a nossa taxa de juros, quanto com o mercado emergente de bolsa. Então entra recurso aqui. Quando entra recurso aqui de fora, o dólar cai. Então a gente já está vendo esse movimento, ainda que não tenha caído a taxa de juros nos Estados Unidos, mas se espera que ela caia em setembro. Existe uma direção, né, indo para, na verdade, ventos soprando nessa direção. A expectativa é que comece a cair a taxa de juros agora em setembro. Se isso acontecer, se essa expectativa se cumprir, e o mercado sempre age na expectativa, vai entrar recurso aqui para buscar ganho, tanto na nossa bolsa, que está, de certa forma, agora se recuperando, mas esteve depreciada por muito tempo, e vai buscar ganho também na nossa altíssima taxa de juros de forma especulativa. Mas lembrando que esse recurso não tem nenhum compromisso em ficar aqui, fomentar o Brasil ou fomentar nossas empresas, é realmente para ganhar no curto prazo. Então, num curtíssimo prazo, você vai ter uma queda do dólar. Isso a gente já está começando a ver nos últimos dias, desde que o Jerome Powell falou no simpósio que provavelmente se corte juros mesmo. Mas mais que isso, no longo prazo, pelo menos no médio prazo, a gente pode começar a ter uma pressão para que os juros caiam aqui também mais rápido. A gente está vendo a inflação já trazendo alguns pontos de arrefecimento. Então, isso pode, inclusive, embasar uma taxa de juros menor aqui.
E esse corte está sendo esperado há bastante tempo. A nossa taxa de juros está muito alta, isso inviabiliza o crédito, isso deixa o crédito muito caro para as pessoas, para as empresas. Então, né, se cai a taxa de juros nos Estados Unidos, num pequeno momento a gente vai ter essa diferença maior, mas num segundo momento pode começar a ter pressão para que a taxa de juros caia aqui também e tenha corte de juros no Brasil. E isso pode começar a desafogar um pouco a nossa economia, que está muito enforcada por essa taxa de juros alta, porque ninguém consegue pegar crédito fácil, o crédito fica muito caro, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão, uma empresa não vai contratar mais gente, colocar planos para rodar, porque ele vai comparar com os juros e vai falar, bom, eu posso sentar numa taxa de 15% ao ano, quanto eu preciso lucrar para ganhar disso? E mais que isso, ele vai olhar para frente e vai falar, pô, minha demanda não está tão boa, porque se as pessoas já não estão tão confiantes na renda e no crédito, talvez eu não tenha demanda para frente. E aí hoje ele toma a decisão de pôr o pé no freio. Então a gente está vivendo essa situação hoje. E talvez uma pressão vinda dos Estados Unidos num segundo momento, com esses cortes que possam começar a acontecer, dê uma despressurizada aqui na nossa taxa de juros, e eu espero que isso aconteça. Porque a nossa taxa de juros está num patamar estapafúrdio também. Com certeza, Débora, é importante aqui trazer esse contexto de como vai nos afetar no Brasil. E Débora é sempre muito didática aqui para nos ajudar a entender esse cenário. Obrigado. Débora Maganha, um prazer receber você aqui. Volta mais vezes na N2 também, querida. Um beijão. Até a próxima. Beijão. Só convidar que eu tô aqui. Opa, boa noite, querida. Obrigado. Terminou com uma ótima frase, né? Taxa de juros num patamar estapafúrdio. Vai fazer até porque eu não ouvi essa palavra. Define bem. Estapafúrdio. Foi um bom adjetivo, né, para descrever o cenário que a gente tem por aqui. E aproveitando, a gente está falando aqui do cenário internacional, sobre como nos afeta, Rodrigo e Chico também, a gente tem uma notícia importante também a respeito de ataques contra o presidente Lula por parte do ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz. Ele disse que o presidente Lula é um antissemita declarado e apoiador do Hamas. Isso porque o presidente Lula foi talvez um dos primeiros líderes de Estado a dizer que é genocídio o que está acontecendo lá em Gaza, né? Foi uma publicação que o Israel Katz fez no X, e a gente vai ver um trecho aqui do que ele diz, aqui a gente tem a tradução, né, disso. Ele diz o seguinte: vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil, que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países. E ali tem uma imagem também para tentar associar, né, essas decisões, essas falas do presidente Lula, que são muito contundentes e muito certeiras, falando em genocídio, ao Irã e, consequentemente, ao Hamas, né, querendo dizer que é um dos financiadores, enfim, que o presidente Lula tem relações com o Irã também. Olha, eu não me conformo ainda, não sei se eu estou velho demais, com a forma de comunicação dessas embaixadas, desses setores diplomáticos, desses atores da política internacional. Eles viram uns garotos de 15 anos da internet. Sabe, colocar uma imagem dessa é um desrespeito, né? Para quem está só nos ouvindo, né, Chico? Até me desculpa, boa, é sempre perfeito. bom, né, fazer essa descrição. Sempre bom, e você sempre cuida muito disso, Gabi. Eu estou tentando, né, pra gente ter essa lembrança aqui, porque o presidente Lula está ali, aparece na imagem, né, embaixo, assim, como se ele tivesse sob o guarda-chuva, os tentáculos do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, o Ayatollah. Como se ele fosse um boneco controlado pelo Irã. Não cola, mas é um discurso, eu acho que é mais voltado para a própria comunidade. Um fantoche. É um fantoche do Irã. Isso aí, enfim, é lamentável. Mas fala, Chico, você estava falando que... Não, é esse comportamento, sabe, de como governos e principalmente embaixadas, como a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, como esses atores todos internacionais do grande jogo político internacional, como eles têm se comportado em rede social. É completamente impensável que um país se comunique dessa forma em relação a outro. E ainda é uma ira, né, ao que o Lula falou muito antes de todo mundo. Genocídio. Quando o Lula carimba ali de genocídio, o mesmo Katz se pronunciou. Agora ele volta quando o genocídio é tão redundante, precisa citar número de quantas crianças mortas, né, todo dia. Hospital, tornado carnificina, jornalistas e mais jornalistas.
mortos, né? Ele fala talvez acreditando, né? Porque o noticiário do Brasil, da grande imprensa, ainda continua naquela linha, segundo o Hamas, Israel teria supostamente matado alguém ontem à tarde. Se o noticiário continua assim, o representante aí de Israel, ele vê uma brecha que é possível vender essa mentira para o povo do Brasil. Mas sabe o que está acontecendo em relação a isso? Eles não estão conseguindo ganhar apoio no Brasil e ao contrário. A pesquisa de hoje teve mais um desdobramento daquela pesquisa da Quest. Qual a opinião que o brasileiro tem em relação a outros países no mundo? Desabou a aprovação aos Estados Unidos e a Israel. Então, quando você olha assim, você é favorável ou desfavorável ao Estado de Israel? Até 2024 havia um empate. Havia opiniões favoráveis e desfavoráveis empatando. Agora, em 2025, a curva do desfavorável explodiu. Então, Israel, com esse tipo de coisa, está conseguindo, sabe o quê? Tem mais de 50% da população brasileira desfavorável a Israel e apenas 35% aprova. Israel está se isolando no mundo. E os Estados Unidos também estão perdendo apoio dos brasileiros, que sempre foram muito simpáticos a Israel e aos Estados Unidos, né? Então, estão conseguindo isso, se tornar antipáticos, além de estarem cometendo um genocídio contra o povo palestino. É sempre bom repetir, é genocídio o que vocês estão fazendo. O Israel Katz é uma espécie de Nicolas Ferreira no comando das relações exteriores lá de Israel, Gabi. Aliás, Rodrigo e Chico também, a gente tem nota do Itamaraty já a respeito disso, se pronunciando sobre esses ataques aí do ministro da Defesa de Israel, e citaram até aquele hospital que foi atacado. Agora a gente falava da morte dos jornalistas, também de socorristas que estavam lá. 20 civis morreram no total. Vamos ver o que diz essa nota. Então, abre aspas sobre essa nota do Itamaraty. Espera-se do senhor Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma a responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o Hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários. Então, aqui justamente a gente está falando do Hospital Nasser, mas há poucos dias atrás a gente teve também a morte de mais jornalistas e civis em um outro hospital, que é o Hospital Al-Shifa, que é um dos maiores também da região. Então, é muito claro. Aí depois, né, a gente ouve a gente, por parte até de Israel não, né, mas por parte de todos os países dizendo, lamentamos, enfim, ficamos muito chocados com tudo, e mesmo assim a gente continua assistindo dia após dia o genocídio, né? E fica chocado. Resposta boa do Itamaraty, né? Baseada num fato de ontem, um fato que está quente ainda, que repercutiu no mundo inteiro. Pô, cuida disso aí, explica isso aí pra gente. Ontem Israel rebaixou, como eles dizem, as relações diplomáticas com o Brasil, né? O Brasil já não tem... Vamos lembrar que o Brasil retirou o embaixador lá de Israel depois que ele foi vítima de uma espécie de emboscada promovida por esse Israel Katz aí. Lembra? Levou o embaixador brasileiro, que a gente tinha até entrevistado algumas vezes aqui no ICL, o então embaixador em Israel, para um encontro num museu, no Memorial do Holocausto, e fez uma declaração em hebraico constrangedora que o embaixador brasileiro não conseguia entender, e deixou ele ali do lado, o embaixador brasileiro, e distratou o embaixador brasileiro falando numa língua que ele não compreendia, né, para expor. E aí o Brasil retirou o embaixador. Ontem Israel respondeu, também rebaixando as relações, que não vai mais ter embaixador no Brasil. As relações esfriaram, o Brasil não vai romper com Israel, e acho que nem Israel com o Brasil, mas é um esfriamento das relações do momento em que Israel promove o maior genocídio do século XXI. É importante a gente ter mais esse posicionamento contundente, então, por parte do Itamaraty, do governo do presidente Lula. E a gente vai agora para o nosso Precisamos Conversar, né? Vamos. Precisamos encerrar para ir para o Precisamos Conversar. Precisamos encerrar é o programa das 18h59, e o das 19 é o Precisamos Conversar. É isso aí, então a gente acompanha a partir de agora o Precisamos Conversar sob o comando da Juliana Baroni. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estaremos de volta aqui. Firmes e fortes, na mão do roteirista do Brasil. Falta uma semana para começar o julgamento. Falta uma semaninha. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa Até noite. Amanhã. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt.
um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.